Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Casa Reformada e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, é uma dúvida muito comum, muito recorrente no meio cristão e a dúvida é a seguinte: o que acontece após a morte, né? O que acontece após a morte? Para onde eu vou? Eu entro num estado de sonolência profunda depois que eu vou para o céu? E é isso que a gente vai responder nesse estudo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu quero começar, pessoal, falando o que não acontece após a morte. Primeira coisa, não acontece o purgatório, tá? Isso aí é extremamente comum, é uma doutrina católica romana, mas que não tem base bíblica nenhuma. A Bíblia em nenhum momento fala que você vai para um lugar de punição temporária, um lugar onde as pessoas você tem uma segunda chance ainda, onde seus familiares podem continuar orando por você, para que você mude de lugar, né, para que você tenha ainda uma chance de ir para o céu. Não, pessoal, a Bíblia fala que a única chance que a gente tem é aqui e agora. Não vai haver segunda chance após a morte. Tá? Uma coisa que não acontece também é a reencarnação, que é uma doutrina aí extremamente difundida entre as pessoas adeptas do espiritismo. A sua alma fica vagando pelo mundo, né, até que você tenha a oportunidade de se reencarnar, de vir ao mundo novamente, assumir um outro corpo, para que você continue ainda num processo de evolução e aperfeiçoamento. Nem tampouco, pessoal, você vai entrar num estado de sono profundo até que o novo céu e a nova terra aconteçam, né? E isso já é uma doutrina bem mais aceita e bem mais comum e divulgada entre os cristãos evangélicos, né? Muito divulgada, por exemplo, pelos Testemunhas de Jeová, alguns adventistas também acreditam nisso, né? E por que eles acreditam? Porque tem alguns versículos que Paulo, por exemplo, ele usa a figura de linguagem, né? Ele usa a palavra dormir para se referir para as pessoas que estão mortas, né? Então, eles falam, tá vendo? Dormir, ele fica num estado de sono, essa pessoa que morre, até que ela seja... até que o novo céu e a nova terra aconteça. Mas, na verdade, Paulo não quis dizer isso, que você entra no estado de sono. Ele estava se referindo simplesmente à ressurreição, as pessoas, os mortos, ele usou a palavra dormir porque o corpo vai ser ressurreto. Então, nesse sentido, elas dormem, entendeu? Então, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Certo? Então ele está se referindo à ressurreição, ele está se referindo à glorificação do corpo. Ele não está dizendo que você vai entrar no estado de sono e ser ressurreto lá na frente, né? A Bíblia não está dizendo que você após a morte não vai direto para o céu e para o inferno, né? Então, e é justamente isso, pessoal, que acontece. Então eu vou dizer para vocês agora exatamente o que acontece. Você vai direto para o céu ou para o inferno. Tá, e alguns textos que mostram isso para nós de maneira muito clara, o primeiro está lá em Lucas 23, versículo 43, que diz o seguinte: Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tá, ele falou isso para o ladrão na cruz. Havia um ladrão ali dentre os dois que tinha se arrependido e que Jesus o salvou. E ele vira para ele e diz isso, essa frase maravilhosa. E detalhe que ele fala hoje, né? Te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então é uma clara evidência bíblica de que quando você morre, você vai direto para o paraíso ou para o inferno. Que não existe um estado intermediário. Outra questão é a parábola do rico e do Lázaro, que você pode encontrar lá em Lucas 16. Que apesar de ser uma parábola, né, não é porque é uma parábola que ela não nos ensina algo real, né? Algo que realmente acontece. E nessa parábola, o Lázaro vai para o céu e o rico vai para o inferno. E aí, do inferno, o rico está extremamente consciente, ele tem perfeita memória das coisas passadas, né, das coisas que ele viveu enquanto vivia aqui na Terra, e ele demonstra ali um desejo de ir para o céu, ele pede por alívio, mas o alívio não vai chegar, porque ele está no inferno. Então, assim, mais uma evidência de que você não entra num sono após a morte, você vai direto
ou para condenação ou para a vida eterna. E talvez o texto que mais deixa isso em evidência, assim, o texto que mais mostra, confirma que não existe esse estado de sono, que você permanece perfeitamente consciente após a morte, está lá em Apocalipse 6, versículos 9 e 10. Ele diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Certo? Então, assim, isso aqui está claramente mostrando para nós que tem um estado intermediário entre você morrer e acontecer o novo céu e a nova terra, entre você morrer e acontecer o juízo final. Existe esse estado intermediário que ele não é um sono profundo, ele já é o paraíso, né? Então essas pessoas, esses mártires que tiveram uma morte extremamente dolorosa, né? Foram torturados para morrer, que sofreram uma dor muito forte antes de morrer, eles já estão no paraíso e estão meio que cobrando Deus, assim, se é que a gente pode usar essa expressão, mas meio que cobrando a Deus, dizendo: ó, até quando, soberano Senhor, né? Até quando, Deus, você vai nos vingar? Quando vai ser o dia? Estão apressando o dia do juízo final. Mas eles estão dizendo isso já do paraíso, né? Então, mas aí você me pergunta: tudo bem, João, entendi, a gente já vai para o céu ou para o inferno, mas e o juízo final? Por que isso seria necessário se você já vai para o céu, né? E por que precisa ter um dia do juízo final? Bom, pessoal, por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque esse vai ser um evento público, né? É uma declaração pública de quem você é, né? Naquele dia, Deus vai falar diante de todos que você é um filho de Deus, né? Ou não, né? Ou que você não é um filho de Deus. E é uma declaração pública do que já aconteceu. E o que já aconteceu? Jesus cancelou o seu escrito de dívida, né? Ali vai ser publicamente dito que a sua dívida está cancelada, né? E não é por obras. Eu acho que muitas pessoas pensam que o dia do juízo final você vai chegar lá e aí eles vão pegar um livro, abrir ali o seu registro de obras boas e más, vai ter um balanço e se o balanço for positivo, você vai para o céu, você ficou no positivo. E não é assim que funciona, pessoal. Jesus, Deus, ele não aceita nada menos que a perfeição. Se tiver uma manchinha, se tiver uma coisinha errada no seu registro, você já é digno do inferno, você já é merecedor da ira de Deus, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, e morte eterna, inferno, essa morte significa. Então, se tem uma manchinha na sua história, uma mentira que você contou, isso já te desqualifica para o céu. Então, o único jeito de qualquer pessoa ir para o céu são dois, na verdade. Ou você ser perfeito, que é impossível, ou você ser perdoado por Deus. Ou o sacrifício de Jesus Cristo ser suficiente, né? E você ser um escolhido dele, né? O único jeito de você ir para o céu é Jesus ter morrido em seu lugar e cancelado o seu escrito de dívida, né? E outra questão extremamente importante que diferencia esse período transitório, esse paraíso temporário até o novo céu e a nova terra, é que durante esse período temporário você não está unido ao seu corpo. Você é só uma alma, você é espírito. Tá? E depois do juízo final, no novo céu e nova terra, você vai ser unido com o corpo novamente, né? Isso é uma outra coisa interessante, que os gregos da época de Jesus, eles acreditavam que a matéria era má, né? E ainda até hoje existem pessoas que acham que não, a vida eterna é só espírito, né? Mas não, Deus tem um plano para o corpo também, né? O corpo faz parte, você é um corpo e alma. E Deus tem um plano para a redenção dos dois, para a purificação, para a glorificação dos dois. Então, essa é uma grande diferença também. Depois do juízo final, nós ressuscitaremos, nossos corpos ressuscitarão em glória, teremos um corpo incorruptível, que não vai ter doenças, que não vai ter enfermidades, defeitos, né? E então virão os novos céus e nova terra. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 12, ele diz o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão por estrepitoso estrondo,
e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Entendeu, pessoal? Então, quando a gente estiver no céu transitório, a Terra ainda não estará redimida. A história da humanidade vai estar acontecendo. Mas aí quando chegar o dia, o grande dia do Senhor, o grande dia do juízo, como fala claramente aqui em 2 Pedro e também Apocalipse 21 também, né? São dois textos importantes que falam do novo céu e nova terra. Esse será purificado, né? Há um debate entre os teólogos se a Terra vai ser totalmente destruída, né? Mas uma coisa é certa, ela será renovada, ela será transformada para melhor. Tá? Bom, pessoal, isso, esse foi o estudo, eu espero que tenha abençoado a sua vida e, principalmente, eu espero que esse estudo tenha incentivado a você a dar valor para esse assunto, a perceber quão importante é esse assunto, né? A perceber quão urgente é. O problema mais importante da sua vida, a questão mais urgente da sua vida é resolver a sua vida com Deus. É tratar o problema do seu pecado. Né? É aceitar Jesus, é crer em Deus como o seu único e suficiente Salvador. E receber a vida eterna. Amém? Deus abençoe. Curta esse vídeo. Se inscreve no canal e principalmente compartilhe muito esse vídeo com seus amigos. E vamos lotar o YouTube de boa teologia. Deus abençoe.